Olá! A lição dessa semana vem falando sobre um casal, Abraão e Sara. Fé, testada e provada. Cerca de 10% do livro de Gênesis fala da vida de Abraão. Ele era da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade da Mesopotâmia, a 160 quilômetros da Babilônia. Aliás, a maior cidade da época, rica, avançada e como toda grande cidade, seus moradores estavam distantes do Deus vivo. Juntamente com seu pai e parentes, Abraão havia saído de Ur com um destino a Canaã e estava morando em Harã, quando Deus o chamou para ir habitar em uma terra especial, onde ele seria o pai de uma grande nação. É bom destacarmos que ele não saiu cegamente. Ele sabia seu destino era a terra prometida. Não sabia onde era, nem quanto tempo iria demorar, mas sua fé em Deus era o guia seguro. Observe o mapa, a peregrinação de Abraão. Primeiro, a saída de Ur. Segundo, logo após a morte de Terá, saiu de Harã a caminho de Canaã. Terceiro, quando houve fome na terra, ele foi para o Egito. E quarto, o retorno a Canaã. Sara com 65 anos e Abraão com 75 anos recebem a promessa de que seriam pais. A promessa era maravilhosa, mas exigia uma confiança que inicialmente não existia. E para ajudar a Deus, o casal pensou em uma saída fácil. Adotar seu servo Eliezer. Assim, a promessa iria se cumprir. Porém, olha o que Deus disse. Não, disse o Senhor, o herdeiro deveria provir da carne de Abraão. Isso impedia a solução número 1. Você já passou por alguma situação onde a promessa de Deus parecia demorar e de repente, quando você está quase desistindo, uma passagem bíblica reforça a esperança, você fica tranquilo e aguarda? Isso deveria ter acontecido com Abraão. Mas o jeito foi esperar. De repente, surge o plano B. Baseado novamente na tradição e filosofia humana, ter um filho com a serva era ter um filho legítimo. Lembra quando houve fome na terra de Abraão e ele foi lá para o Egito? Sim, aquela história de Sara ser sua irmã. Sim. Por 2 vezes eles se arriscaram com esta meia mentira, ou mentira branca, ou mentira por inteiro, chamando a esposa de irmãzinha. Você, pela história de Abraão, eu posso te chamar de irmã também. Posso te apresentar para os meus amigos como minha irmã. Nem você com essa história que eu fujo com um farol e te deixa, hein? Calma. Então aquela visita ao Egito, provavelmente um dos presentes do faraó tenha sido uma escrava. É nessa história que aparece Agar. Pronto, o plano B para ajudar a Deus. Um filho com a serva. Deus tem planos magníficos para nós, porém os planos de Deus devem ser cumpridos segundo a vontade de Deus, para nós no final surgir as bênçãos de Deus. Plano de Deus segundo a vontade de Deus. Ajudar a Deus com a filosofia humana é desejar fracassar. Vou repetir. Ajudar a Deus com a filosofia humana é desejar fracassar. Vamos ver o que Agar representa. Agar representa a filosofia humana, os esforços humanos, o caminho traçado pela nossa própria inteligência, adequando as orientações e preceitos de Deus ao meu gosto, à minha preferência pessoal. Com que frequência é repetida em nossos dias a experiência de Eva e Agar? Isso não significa necessariamente bater à frente com o que Deus diz. Pode ser apenas dar uma apressadinha ao que é legítimo e correto. Não gostamos de esperar. Sara. O que Sara representa? Representa o tempo de Deus. 13 anos depois do nascimento de Ismael, Deus disse não. O filho da sua esposa legítima, mesmo que biologicamente fosse impossível, pois Sara já não menstruava. Ela representa o tempo de Deus e também que nada é impossível para o nosso Senhor. O ventre de Sara estava morto.
como o pecador está morto, mas Jesus pode ressuscitar todo aquele que desejar. E aquela história da expulsão de Agar e seu filho depois do nascimento de Isaac? Tem um texto de Ellen White que nos ajuda a entender aquele ato. A instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para todos os tempos. Declara que os direitos e a felicidade dessa relação devem ser cuidadosamente zelados, mesmo com grande sacrifício. Sara era a única esposa legítima de Abraão. Seus direitos como esposa e mãe, nenhuma outra tinha prerrogativa de partilhar. Reverenciava seu marido e nisso era apresentada no Novo Testamento como digno de exemplo, mas não queria que as afeições de Abraão fossem dadas a outra, e o Senhor não a reprovou por exigir o banimento de sua rival. Patriarcas e Profetas, página 147. Mas Deus não abandonou Ismael e a sua mãe. Ismael é considerado o pai de todo o povo árabe. Mentira, atividades ilícitas, fatos que mancharam o casamento de Abraão e Sara. Que mais poderia manchar um casamento em nossos dias? A vida deste casal foi muito provada. Quando tudo parecia que estava bem, É sempre assim. Quando nossa vida parece tranquila, calma, alguma coisa acontece. com 120 anos, Deus pede uma prova para Abraão. Sacrifícios humanos eram comuns aos povos pagãos, mas a Jeová isso era novidade. Abraão poderia duvidar. Mas não o fez. Algo curioso é que ele não participou a Sara o pedido que Deus lhe fizera de sacrificar o seu filho. Outro detalhe interessante é que quando eles chegaram lá no Monte Moriá e eles foram subir o monte, ele estava com seus escravos, os seus empregados, e ele pediu para que os empregados esperassem ali, porque só ele e o filho subiram ao Monte Moriá. Enquanto ele ia subir, ele virou para os seus empregados e disse o seguinte: voltaremos para juntos de vós. Abraão conhecia o Deus a quem servia. A frase de Abraão indica a esperança. Voltaremos. Isaac precisa ser lembrado. Ele não recusou ser o sacrifício. Um contraste nessa prova. Abraão tinha esperança de rever o filho, como eu comentei, ao dizer voltaremos. Então ele cria que ele não ia voltar sozinho do Monte Moriá. Mas no seu coração, se era necessário fazer o sacrifício, ele já havia matado Isaac. Esse contraste da esperança de retornar com o filho e também a certeza de que, se fosse necessário ir até o fim, ele teria feito o sacrifício. No seu coração, ele já havia matado Isaac. Demonstração de fé. Deus chama Abraão de seu amigo. Uma amizade baseada em um relacionamento muito próximo. Apesar das falhas, foi um modelo de família. Deus fala que todas as famílias seriam abençoadas graças àquela família: Sara, Abraão e Isaac. Havia respeito e cumplicidade entre o casal. Eles conversavam e discutiam todos os fatos de suas vidas. A educação passada para Isaac fez dele um adorador do Deus vivo. Nossos amigos dessa semana eram fracos e falhos, mas sempre voltavam para os braços de Jesus. O pai da fé era um homem igual a mim. A mulher escolhida como exemplo de esposa era falha como eu. O que nos falta para sermos chamados amigos de Deus? Para cada um de nós refletirmos, vamos orar por isso. Gratos somos, querido Deus, porque Tu nos ama mesmo falhos. Imploramos a Ti que nos ajude, para que cada dia possamos ser mais semelhantes a Ti. Te imploramos em Teu nome. Amém. Amém. Você tem aprendido com Abraão e Sara, e que sua vida, ao ser testada e provada, Deus possa chamá-lo? Amigo. Até semana que vem. Até.